na casa de Abinadab, na colina, estava a arca. Abinadab tinha 2 filhos, Uzá e Aiô. Na eira de Nacon aconteceu a tragédia. O lugar ficou chamado de Pérez Uzá, destruição de Uzá. O projeto foi interrompido por 3 meses. 3 meses o projeto foi interrompido, porque não ora. Eu tenho alguns projetos aqui que eu não vou falar para vocês. Eu tenho uns projetos aqui de mudança. Alguns, claro, de Corã. Até agora Jesus não falou nada. Nem a pastora Eliane sabe. Eu não converso com ela. Eu quero que Deus use ela para mim. Agora, para Deus usar ela para mim, ela sabendo, aí não é Deus. Entendeu? Eu fico orando quietinho. Aí, né? Aí que Deus usar ela para mim, né? Ela me dá um recado. Aí eu pego e faço a mudança. Mas só faço se Deus manda. E não foi no profeta que eu acredito, não. Eu acredito na pastora porque eu sei quem é a pastora. Eu sei quem é essa mulher, dentro de casa, no trabalho, sei quem é ela. Conheço a vida dela. É uma mulher íntegra. Eu olho para ela assim, e a hora que eu fico constrangido dos comportamentos que ela tem como uma serva de Deus. É por isso que eu acredito no que sai da boca dela. E é todo mundo que vem para cá, labaxé, e bota a mão na minha cabeça, não acredita não, porque eu não sei, irmão, qual é a procedência dessa pessoa. Eu não sei quem é, não sei como é a vida dela. Fico calado também, não fico aqui julgando a vida de ninguém, nem falando mal da profecia, não. Fico calado, se for de Deus acontece. Mas eu tenho minhas dúvidas, porque tem muita gente, irmão, que profetiza, mas a vida é toda fora do lugar. Né? Arca, símbolo da presença e majestade de Deus. Uzá, o homem que morreu, zeloso, sem conhecimento. A pessoa, quando é zelosa, quando ele tem zelo e não tem conhecimento, ela se rebenta todinho, tá? Você tem que ter zelo, mas ter conhecimento do que está fazendo. E não pode também ter zelo exagerado demais, que aí machuca pessoas. Ter um zelo com calma, né? Eu conheci uma irmã, que ela era muito limpa mesmo. Tem pessoas que, tanto homem como mulher, fica muito limpo, muito aciado, muito, né? Amém, por isso, glória a Deus. Eu sou mais ou menos. Mas essa irmã estava passando um pano na casa e o marido chegou e entrou lá com o sapato, quando sujou assim. E ela pegou o cabo de vassoura com o rodo, um pano, e quebrou na cabeça dele, quebrou assim. Na hora que ela foi dar a pancada, bateu nessa parte bem sensível aqui. Meu nome, o negócio? Pestana. É isso, inventando nome. Pestana. Menina ali é do cara. Obrigado, meu filho. Estou brincando. Bateu assim, abriu um buraco. O sangue desceu. Vai para casa de quem? Pastor. Mas menino, eu sou médico para estar dando ponto. E ele não quis dar ponto não, ele quis que a toalha enchesse de sangue. Eu vou tirar uma foto disso aqui. Antigamente era retrato, né? Tirar um retrato e guardar no álbum para saber que eu casei com uma mulher assassina. Foi para casa da mãe. Chegou lá, a mãe, sabe como é mãe, né? Olhou o filho ensanguentado e disse: mataram, meu filho! Pois a mulher pegou a faca e cortou o todinho. Ela disse. Isso deu uma confusão. Aí eu falei para a irmã, irmã, só era a senhora voltar lá e passar o pano de novo. Isso aonde? Preferível quebrar a cabeça dele. Ele nunca mais fazer isso.
Então, o zelo exagerado causa prejuízo, hein? Mas a gente, quando está cansado, estressado, fazendo um serviço, né? Por isso que a minha mãe dizia: longe de quem trabalha, perto de quem compra. A mulher fica nervosa. Usar. A ignorância não serve de desculpa, viu? Aprenda isso com usar. A ignorância não serve de desculpa. Tem gente que usa muito essa coisinha aí para pecar. Obed-Edom, estrangeiro, guarda-costas pessoal de Davi, nas pesquisas bíblicas diz isso. Talvez Obed-Edom fosse um levita, um músico, porteiro do templo, talvez. Os levitas podiam ser geteus se procedesse da cidade levita de Gat-Rimon. Está lá no capítulo 21 de Josué. Ele está explicando aqui que geteu é natural de Gat, a localidade localizada na Filístia, onde diz o texto aqui que nós lemos sobre a localização que estava a arca para trazer para Jerusalém. Davi trouxe a arca a Jerusalém, centro religioso e capital de Israel. Davi estabeleceu a adoração ao Senhor como prioridade. Tem muita gente que diz que tem Deus como prioridade, né? Mas é muito complicado isso, né? A gente olha para os irmãos e a gente vê quem realmente dá prioridade para a igreja. Vê, pastor não é menino, né, irmão? Pastor sabe, né? Pastor, ele finge que não vê, finge que não escuta. Não sei quem é que dá prioridade. Tem uma passagem aqui na Bíblia que convidaram algumas pessoas para fazer parte, né, da ceia, da grande ceia. Um disse: eu estou ocupado. Um disse: comprei um campo, disse: vou olhar o meu gado. E assim as pessoas vão se desculpando, né, se justificando e deixando a obra para lá. E cada um, né? Pastor, eu não posso fazer a obra porque eu vivo muito cansado, não posso fazer a obra. Pastor, eu não posso fazer a obra porque eu vivo muito ocupado, pastor, eu não posso fazer a obra porque o inimigo se levanta contra mim, tremenda perseguição maligna. Pastor, eu não posso fazer a obra porque toda vez que eu faço a obra, aí bota a culpa na mulher. A minha mulher manifesta. Aí o outro: pastor, eu não posso fazer a obra porque toda vez que eu faço a obra, o meu marido manifesta. E aí cada um tem, né? Pastor, eu não posso fazer a obra por causa desse menino não deixa. Pastor, eu não posso fazer a obra porque minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo para nada. Tudo bem, não tem problema não. Jesus vai salvar, vai mandar, vai enviar e vai trazer pessoas para fazer a obra. Eu só espero que quando a obra tiver a todo vapor, viu? Todo vapor tiver a obra, você não perca o seu lugar. Diz que quem sai para tomar vento, perde o assento. Tem gente que perde o lugar, né? Eu trabalhei numa igreja que o irmão que era de púlpito, um obreiro de púlpito, mas sabe aqueles obreiros que a gente chama ele para pregar e ele, aquela cara assim: se não for eu neste lugar, o pastor está frito. Aí vinha pregar. Aí daqui a pouco chamava ele, fazia a leitura oficial. Pastor, se não for eu, o senhor está frito. Eu digo: Jesus, o senhor está se achando, Jesus. Manda obreiro, Jesus. Aí Jesus salvou o cachaceiro, batizou nas águas,
batizou no Espírito Santo, foi consagrado, veio para o povo. Jesus salvou outro irmão que era presbítero desviado, reconciliou, passou seu tempinho de prova, o povo foi cheio. E à medida que Deus foi enchendo, aquele irmão foi ficando incomodado, porque, poxa, só tinha eu, Jesus. O Senhor está mandando esse povo todinho agora, perdeu o meu lugar. Meu Deus, estou preocupado com isso. Porque quando a gente faz a obra de Deus, irmão, competindo, se achando, a gente não vai para frente, não decola. Nós temos que fazer a obra de Deus achando que nós não somos nada, não somos ninguém, somos apenas um cano enferrujado que por ali sai água potável para as ovelhas beberem. Só isso. Você não é nada. Você é um Zé Ninguém, um Zé Mané. O dono da obra, que é Jesus, esse sim, esse merece de honra, glórias e louvores. O resto somos todos feitos da mesma matéria, carne, humano, frágil, pequeno. Precisamos da misericórdia do Senhor toda manhã, porque se ela não se renovar toda manhã, a gente não dá conta de ficar em pé. Aí esse irmão se achava tanto o gostosão, o bonzão, precisou fazer uma viagem. E quando a pessoa se ausenta, é que a gente começa a usar as outras peças que estão, né? Uma vez uma viagem de 6 meses aí, começamos a usar os outros irmãos, testando, dando oportunidade, dando uma palavra. Quando ele chegou, meu filho, perdeu o lugar. Os irmãos faziam com mais cuidado, com mais zelo, com mais carinho, muito mais competente, muito mais cheio de unção. E ele foi lá com o rabinho da filha, ficou lá no ostracismo. Até o próprio Deus faz isso com a pessoa, coloca você lá no ostracismo, para você de molho, para você aprender que na casa de Deus, Deus não precisa de gostosão, de bonzão, de sabidão, de é o cara. Deus não precisa disso. Deus precisa de homens e mulheres humildes, cheios do Espírito Santo, que saibam se colocar na brecha e que são carentes da misericórdia do Senhor a cada milésimo de segundo. Só isso. Só isso. Nunca se ache na obra de Deus, porque uma hora você vai se perder. Deus não precisa de estrela. Deus precisa de homens e mulheres comprometidos com a obra. Deus não precisa de atores. Deus precisa de discípulos. Deus não precisa, de pessoas que se acham. Deus não precisa disso. Davi tirou o manto de linho, dançou perante a arca, trajando apenas uma estola sacerdotal. Era uma veste curta e sem mangas, chegando até as coxas, a veste, a estola. A estola lhe dava mais mobilidade para ele dançar, pular, se alegrar na presença do Senhor. A estola tem uma associação com o culto ao Senhor. Davi, vestido como sacerdote, o desejo de conduzir o povo à adoração. O Salmo de número 149, versículo 3 diz: louvem eles o seu nome com danças. Está na Bíblia dançar. Está na Bíblia. Só que depende da dança. Não é para dançar agarrado com ninguém. Não é dança lá do mundo que se dança agarrado. Dançar no Espírito, dançar na presença de Deus, é tudo com reverência, com pudor, com respeito.
E tem que muito levar em consideração a veste, né? Dependendo da veste, não dá para você estar na frente da obra, fazendo a obra, não dá. Se vista com pudor, com reverência, com respeito. Isso é muito importante para um homem de Deus ou uma mulher de Deus estar bem vestido. Você entra lá no Senado de bermuda, sem camisa, entra? Entra? No Senado, entra na Câmara dos Deputados, entra? Por que na igreja o povo quer vir de short, quer vir sem camisa? Tem gente que quer vir para a igreja de qualquer jeito, assim. É complicado, cara. A casa de Deus merece respeito. Eu tenho a igreja como superior ao Senado, superior ao Tribunal Federal, superior à Câmara Federal, superior a qualquer dessas entidades aí, do governo, ao palácio. Superior é isso, a casa de Deus, é a igreja. Na igreja tem que ter reverência. Uma vez eu estava dando ministrando um culto de doutrina, e um obreiro sentou na minha frente e pegou um cortador de unha e começou a cortar as unhas. E eu estou aqui, né? Escute isso, estou aqui doutrinando, e ele cachá, esquichá, ascachá, cachá, cortando a unha na minha frente assim. Eu não falei nada, porque eu não sou de chamar a atenção. Eu tenho vergonha de chamar a atenção de uma pessoa dessa. Mas quando terminou o culto, todo mundo foi embora, eu chamei ele em particular. Falei, irmão, na hora do culto, eu pregando, ministrando a mensagem, você cortando as unhas. Mas pastor, o que é que tem? Eu digo, o que é que tem? A hora do culto não é hora de adoração, é hora de reverência, é hora de respeito, é hora de pudor. Não é hora de estar cortando unha, não é hora de estar passando batom, não é hora de estar se maquiando, digamos, se maquia. Não é hora de estar, irmão, fazendo nada disso. Daqui a pouco tem irmão tirando a sobrancelha na hora do culto. Outra raspando as pernas. Sim, pastor. Glória a Deus! Aleluia! A igreja é um lugar de respeito, reverência, irmão. Né? Um dia desse, aqui, tinha uma irmã, vou até avisar isso aqui, aqui tem muita diaconisa, a Rosana é diaconisa, né? O Marcelo é presbítero, o Marlon evangelista, o André Macedo é obreiro, pastor Idete, pastor Eliane, e as outras irmãs aqui que não são obreiras, mas faz a obra de Deus, me ajuda muito, né? Para fazer a obra não precisa ter o grau eclesiástico não, né? Mas um dia desse uma irmã sentou ali, encheu de menina ali e começou a dar comida para o menino no banco. Deixa eu explicar uma coisa, nós temos que ter muito cuidado com esse negócio. Eu aqui autorizo os irmãos a comerem na escola dominical, mas os irmãos comem na escola dominical, comem lá, irmão. Onde está ali o Marcelo, onde está ali o André, come para lá. Não vem comer aqui nos bancos não, porque o negócio meio assim, sem coerência. Aqui, onde estão os bancos, né? Nós estamos cultuando, come lá. Mas isso não foi na escola dominical, foi de noite, no culto à noite. As crianças estão com fome. Leva as crianças para dentro aqui da cantina, leva as crianças para dentro lá da salinha dela. Mas comendo aqui, na hora do culto, mastigando, comendo, engolindo, bebendo, pelo amor de Deus, né? Então, os irmãos fiquem atentos nisso aí. Na hora que vê, chama a irmã, ou chama o irmão e fala, não, vai comer lá dentro, fica melhor, né? Na hora do culto, o culto é uma hora, irmão, sagrada, é uma hora de reverência, é uma hora de respeito.
É uma hora que você não pode estar fazendo certas coisas, porque não convém, não combina, não dá certo. Aí, por que o povo faz errado? Porque não vem para os cultos. O pastor está aqui avisando, estou aqui avisando, não estou? A pessoa não vem para o culto, não sabe o que está acontecendo. Aí no outro culto ela faz de novo. Não vem para o culto. Fica assim. E foi. O pastor deu esse aviso, foi? Foi quando, hein? Eu sabia não. Por isso que tem que perdoar, né? Ajudar, aconselhar. Eu ajudo. Depois que Uzá morreu, Davi fez o culto completo. Davi corrigia rápido. Davi voltava atrás. Davi reconhecia seus erros. Saul era o contrário. Forçado pelas circunstâncias, oferecia holocausto, disse Saul. Reprovado por Samuel e Deus, ofereceu holocausto, não sendo sacerdote. Então, enquanto Davi corrigia rápido, arrependia-se rápido e voltava atrás rápido, Saul era o contrário. Ele batia o pé. Samuel perguntou para ele, o profeta: por que você ofereceu sacrifício, bem? Você não é sacerdote. As circunstâncias. Tem que ter cuidado. Cada crente fica na vocação que foi chamado. Cada um na vocação que foi chamado. O diácono não pode atropelar o presbítero não pode atropelar o evangelista, e assim sucessivamente, cada um no seu lugar, na sua função, cada um fazendo a obra de Deus. Ninguém precisa empurrar ninguém, puxar o tapete de ninguém, desligar a lâmpada de ninguém. Deus abençoa a todos, desde que cada um respeite uns aos outros, ame uns aos outros. Isso é o que é importante dentro da igreja. Mas aqui, Saul era cheio de razão, ninguém podia corrigir Saul, era cheio de razão. Quando a pessoa, irmão, é muito cheia de razão, muito dura, muito dona da razão, Deus não coloca esse tipo de gente para estar fazendo a obra, não. Tem dificuldade de se dobrar, de reconhecer. Deus gosta de homens e mulheres que se dobram, né? Tudo bem, desculpa aí, deixa eu voltar atrás aqui e corrigir. Volta atrás, corrija. Mas tem gente não, ele morre, ele perde tudo, ele acaba com tudo, ele destrói tudo, mas ele não volta atrás, nem por dinheiro, por nada nessa vida. Aí, né? Mical reprovou a dança de Davi. Nunca impeça um adorador, jamais faça chacota de um adorador, jamais faça chacota de um adorador, não faça, né? Às vezes o irmão está alegre, pulando, dando glória, né? Cortando com a espada, estendendo o celular, não faça chacota, né? Recebe aquela unção de ninja, tá vendo? Nessas vigílias tem muito, o cara recebe a unção de ninja, é ninja. Eu não sei, não faço, mas respeite, não fale mal, sai de perto, entendeu? Tem muito tipo de coisa por aí. Então nós temos que respeitar. Os adoradores merecem respeito. Nunca faça chacota de adorador nenhum. Fique na sua posição, como você é, como você gosta, como Deus lhe aceita. Eu adoro do meu jeito, a pastora adora do jeito dela, cada um de nós adoramos do nosso jeito. Se chegar aqui um ninja, deixa o ninja, Jesus ama ele. Deus abençoe os irmãos. Terminou a mensagem, o tropeçar dos bons, viu?